Qual é o peso do diagnóstico de transtorno do espectro do autismo na defesa criminal? Olá pessoal, meu nome é Lucélio Lacerda, eu sou neurodivergente, advogado de neurodivergentes e meus contatos profissionais estão na descrição. Nós já gravamos vários vídeos aqui falando sobre o uso do diagnóstico de transtorno do espectro do autismo na defesa criminal. Muita gente acha que, inclusive teve comentários maldosos a esse respeito, né, dizendo coisas do tipo, vocês estão querendo se aproveitar de autismo para poder cometer crimes e tal, né? Que as pessoas que alegam isso em defesa são pessoas de má fé, enfim, que querem usar o autismo como desculpa para cometer ilícitos penais. Não se trata disso, obviamente. Os vídeos que a gente gravou aqui, em todos eles eu fiz uma ressalva importante, que para que seja possível utilizar a condição de autista como defesa criminal, é necessário que o tipo penal, o tipo criminal em questão, tenha alguma relação com o impacto do autismo no indivíduo, ou seja, o tipo de crime que é cometido, ele precisa estar relacionado aos sintomas do autismo. Então, eu excepcionei já em vários vídeos. Por exemplo, uma pessoa trafica drogas, aí ela é processada por tráfico de entorpecentes. Não adianta nada ela dizer que é autista, porque o autismo não tem nada a ver com a ambição dela de ganhar dinheiro rápido e fácil traficando drogas, sabe? Não tem relação. Agora, se for uma crise de agressividade que terminou com uma lesão corporal, aí pode fazer um sentido. Faz muito sentido nos crimes contra a honra, né? Porque o autista entra em crise, fala bobagem que não era para ter falado, aí aquilo vira um processo, uma ofensa, né? Uma calúnia, difamação ou injúria. E é exatamente sobre esse tipo penal que eu venho trazer para você uma reflexão com base numa recente decisão divergente de uma desembargadora de uma Câmara Criminal do Estado do Paraná, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, num processo que nós atuamos. Então, agora, com este arrazoado, né, esses fundamentos deste voto que foi vencido, tá? Esse caso, deixa eu fazer uma pequena contextualização para você desse caso. Esse caso é um caso do Estado do Paraná, é um caso de crime contra a honra, né, calúnia, difamação e injúria, supostamente cometido por uma pessoa com transtorno do espectro do autista, né, num processo que nós atuamos na defesa, em que a tese da defesa foi subsidiada em vários elementos, defesa direta, defesa indireta, defesa processual, defesa de mérito, mas também numa defesa relacionada à condição de autista daquela pessoa. Houve uma condenação em primeira instância, nós recorremos para a segunda instância, e na segunda instância são 3 desembargadores na Câmara julgando a apelação criminal. 2 desses desembargadores não acolheram, não falaram nada, passaram ao largo do assunto do transtorno do espectro do autismo. Uma desembargadora, componente da Câmara, no entanto, acolheu e deu provimento. Isso não significa que a apelação foi bem sucedida, foi exitosa ainda, porque agora, no processo criminal, eu não sei se vocês sabem, no processo criminal, quando você obtém a condenação, tem uma condenação em primeira instância, e você faz a apelação criminal, essa apelação criminal é julgada por uma Câmara de 3 desembargadores, que são os juízes de segunda instância. Se houver divergência entre eles, aí cabe mais um recurso para o próprio tribunal, que não caberia se fosse unanimidade. Esse recurso se chama embargos infringentes e de nulidade. É uns embargos que pretendem fazer valer a tese do voto divergente, quando ele é favorável ao réu, e então significa que o recurso vai ser julgado de novo por uma turma ampliada, né? Nenhum dos que julgaram esta apelação vão participar desse novo colegiado no Estado do Paraná. Outro colegiado ampliado vai fazer o julgamento novamente nos embargos infringentes. Então, eu queria passar para você a decisão dessa desembargadora, a doutora Priscila Placha Sá. E eu vou ler para você um trecho da decisão dela, concordando com os argumentos da defesa de que aquele crime contra a honra, no particular, ele tem relação com os sintomas do transtorno daquele indivíduo processado naquela
denúncia do Ministério Público. Aliás, para não ficar confusão aqui, isto, na verdade, é uma queixa-crime. Uma queixa-crime é uma ação privada, não é uma denúncia do Ministério Público. Mas o Ministério Público também atuou nesse processo, né, opinando pela condenação do réu, então, com o transtorno do espectro do autismo. Inclusive, os mesmos fatos desencadearam uma outra ação do Ministério Público, dessa vez de iniciativa do Ministério Público, uma ação pública, né, relacionada aos mesmos fatos. Então, vamos lá ver aqui como a desembargadora tratou esse assunto. Diz a desembargadora, aspas, há ainda elemento de extrema relevância que deve ser considerado. O apelante é pessoa diagnosticada com transtorno do espectro autista, suporte 1, conforme laudo técnico constante dos autos. O referido diagnóstico indica que um dos principais desafios enfrentados pelo indivíduo é justamente a verborragia e a dificuldade de filtragem social da linguagem, bem como o comprometimento do controle inibitório das expressões, especialmente em contextos de tensão emocional. Não se afirma, evidentemente, a inimputabilidade penal nos termos do artigo 26 do Código Penal. Ausente o respectivo exame da sanidade mental, tampouco se está a dizer que o TEA é causa geratriz dessa inimputabilidade. Todavia, o dolo penal não se confunde com mera emissão voluntária de palavras, exigindo capacidade concreta de autocontenção social e compreensão normativa do alcance ofensivo da conduta no momento do fato. No caso, a prova técnica aponta que não se trata de um senso de direção social plena e autonomamente controlável, mas de limitação real e clinicamente reconhecida que impacta diretamente a capacidade do agente de modular a sua fala conforme os padrões sociais esperados. Desconsiderar esse dado equivale a aplicar um parâmetro abstrato de normalidade comportamental incompatível com a exigência constitucional de individualização da responsabilidade penal. Sabe-se que indivíduos compatíveis com o transtorno do espectro do autismo apresentam alguns comportamentos característicos. Trata-se de condição neurodivergente que acarreta impactos significativos no controle de impulsos e na regência de vida cotidiana, mesmo com o uso de medicação específica para manejo comportamental. O TEA, especialmente em níveis moderados a severos, é reconhecido pela literatura médica e pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência como uma condição neurológica que limita a capacidade de compreensão e adaptação de padrões sociais. Ademais, cumpre salientar que a Constituição Federal consagra, como um de seus pilares, a dignidade da pessoa humana, princípio que irradia efeitos sobre todo o ordenamento jurídico, inclusive no âmbito da infância e da juventude. A proteção integral à pessoa com deficiência, por sua vez, é assegurada pelo artigo 227 da Magna Carta, pela Lei 13.146, Estatuto da Pessoa com Deficiência, que reconhece o direito à convivência familiar e comunitária como essencial à dignidade da pessoa com deficiência ou aquelas a estas equiparadas. Além disso, dada a relevância e grande importância do tema, a Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro com status de norma constitucional pelo Decreto 6.949 de 2009, impõe ao Estado o dever de assegurar às pessoas com deficiências ou a estas equiparadas o pleno exercício de seus direitos, inclusive o direito à convivência familiar e cuidado adequado. Segue a desembargadora. Com efeito, vale ressaltar que, nos termos do artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 12.764 de 2012, que é a Lei do Autista, a pessoa com transtorno do espectro do autismo é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. E aí traz a colação, a desembargadora, o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Berenice Piana e continua. Partindo de tais premissas, sob a ótica estritamente do caso concreto, verifica-se ainda que da audiência de conciliação extrai-se registro claro da postura inflexível do querelante, mesmo diante das ponderações do magistrado acerca da possibilidade de escuta e composição, o que reforça a percepção de que o conflito já se encontrava escalado e consolidado. Diante desse contexto clínico e social e histórico, eu entendo que, embora as palavras atribuídas ao apelante sejam indiscutivelmente ofensivas e socialmente inaceitáveis, a estrutura psíquica comprometida impede reconhecer nele a capacidade de direcionamento consciente e deliberado para a prática do ilícito, especialmente em crime que exige o dolo específico, o animus injuriandi, direcionado a atingir a dignidade alheia. Cumpre destacar que a proteção conferida ao apelante encontra respaldo não apenas na legislação interna, mas também em normas internacionais de direitos humanos. A Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência
ratificada pelo Brasil com status constitucional, estabelece em seus artigos 1º e 2º que pessoas com deficiência, incluindo aquelas com transtornos mentais, têm direito ao reconhecimento de sua dignidade, autonomia e à adoção de medidas que assegurem sua plena participação na sociedade, vedando práticas discriminatórias. O artigo 13 da Convenção impõe aos Estados o dever de garantir o acesso à justiça em igualdade de condições, com adaptações necessárias, o que inclui considerar a condição psíquica do indivíduo em todos os atos processuais. Nesse sentido, a Corte Interamericana de Direitos Humanos e Furlan e Familiares versus Argentina, em 2012, enfatizou que pessoas com transtornos mentais estão em situação de especial vulnerabilidade, impondo ao Estado obrigações reforçadas de proteção, inclusive no âmbito judicial, garantindo tratamento digno e evitando sanções penais quando não há capacidade de compreensão da ilicitude de fato. Tais parâmetros internacionais reforçam que, diante da ausência de dolo específico e da dissociação da realidade evidenciada nos autos, a resposta adequada não é a punição penal, mas a adoção de medidas voltadas ao cuidado psicossocial, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade. Nesse contexto, a persecução penal não se revela instrumento apto a produzir pacificação social, mas, ao contrário, tende a perpetuar e institucionalizar as animosidades existentes. O direito penal tem muito pouco a oferecer socialmente em situações como a presente, nas quais o núcleo do problema reside em desavenças de vizinhança, dificuldades comunicacionais e ausência de mediação adequada. Diante de todo esse cenário, entendo que há nulidade relevante pela ausência de análise adequada das soluções consensuais e, subsidiariamente, que o conjunto probatório é insuficiente para comprovar de forma segura o dolo penalmente relevante, especialmente diante da condição clínica do apelante, que impede a leitura simplificada da conduta como plenamente livre, consciente e socialmente controlável. Assim, com a devida vênia ao eminente relator, eu divirjo para dar provimento ao recurso a fim de absolver o apelante nos termos do artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal. Este é o voto divergente e vencido na Câmara Criminal do Paraná, voto da eminente desembargadora doutora Priscila Placha Sá, que, no meu entender, deu um voto muito denso, muito bem fundamentado e é, sem dúvida, uma magistrada que capricha na inclusão. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que dê um like e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, têm interesse por assuntos como esse. Eu volto aqui daqui a alguns meses para trazer o resultado dos embargos de divergência para ver se o voto da doutora prevaleceu ou não no julgamento final desta apelação criminal. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.